Todos. Boa noite. Declaro aberta a 128ª reunião ordinária da 19ª Legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão. Sob a proteção de Deus e em nome do povo bueno-brandense, iniciamos nossos trabalhos. Com a palavra, o secretário da mesa diretora, vereador Joaquim de Assis dos Santos, para proceder à chamada dos vereadores. Antônio Francisco Eliodoro, presente. Antônio Marcos Martins, ausente. Aristeu Brolese Filho, presente. Cláudia Aparecido Borba, presente. Danila Mâncio Alberto Costa, ausente. Joaquim Assis dos Santos, presente. José Wilson Domingues, ausente. Leandro Ribeiro Reginato, ausente. E Suelene Almeida, presente. Só justificando a ausência dos outros vereadores, é que foram em uma missão à Câmara Municipal de Inconfidentes para apresentar também a proposta de que haja o plebiscito para que faça a permuta que a gente tem uma inconsistência entre os bairros Lagoa, Boa Vista dos Pedros e Boa Vista dos Góis Inconfidentes. Então, eles foram apresentar a proposta que passou aqui nesta casa também para a casa de Inconfidentes, para que lá seja feito também o plebiscito, uma vez que já está marcado em Brasília uma reunião para que a gente consiga de lá o projeto de lei necessário para validar esse plebiscito. Senhores vereadores, receberam a ata da reunião anterior com no mínimo 8 horas de antecedência, conforme regimento interno? Sim. Em discussão, a ata da reunião anterior. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esta ata? Não. Senhores vereadores, estão de acordo com a ata apresentada? Sim. A ata está aprovada. Suspendo os trabalhos para conceder a palavra ao orador inscrito para o pequeno expediente. Com a palavra, a vereadora Suelene Almeida. Boa noite a todos presentes. Boa noite. Aos vereadores, aos servidores dessa casa. É só para assim, passar para vocês que o prefeito me passou agora à tarde, que depois tenha gravado um áudio, sobre as casas populares, Então, a partir da próxima segunda-feira, está aberto a inscrição para o pré-cadastro. Vai ser toda segunda-feira, quarta e sexta, do mês de dezembro e janeiro, das 9 às 12 horas, na assistência social, que é em frente ao Serrinha. A pessoa deve levar todos os documentos, Então, para todos os interessados sobre as casas populares. Começa segunda-feira o pré-cadastro. Obrigada. Não havendo mais matéria a ser apreciada na primeira parte da reunião, passamos agora à segunda parte. Leitura pelo secretário do projeto de lei número 100 de 2023. De iniciativa do prefeito municipal, o presente projeto tem por objetivo alterar PPA e abre no orçamento vigente crédito adicional especial, indicando como fonte de recursos anulação de dotação, num valor de R$ 3.600. Por se tratar de segundo turno, os senhores dispensam a leitura? Sim. Em discussão em segundo turno, o projeto número 100 de 2023. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto? Não. Não havendo quem queira falar sobre o projeto de lei número 100 de 2023, está encerrada a discussão. Em votação, em segundo turno, o projeto de lei número 100 de 2023. Como votam os vereadores? Antônio Francisco Eliodoro. Sim. Aristeu Brolese Filho. Sim. Joaquim de Assis dos Santos. Sim. Suelene Almeida. Sim. O projeto de lei número 100 de 2023 foi aprovado em segundo turno por unanimidade. Leitura pelo secretário do projeto de lei número 086 de 2023, de iniciativa do Executivo Municipal. O presente projeto tem por objetivo estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício de 2024.
Projeto de Lei 086, de 29 de setembro de 2023, estima a receita e fixa a despesa do município de Bueno Brandão para o exercício financeiro de 2024. A Câmara Municipal aprovou e o prefeito do município de Bueno Brandão sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Essa lei estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício financeiro de 2024, nos termos do artigo 165, parágrafo 5º da Constituição Federal e com base no disposto da Lei nº 2.629, de 14 de junho de 2023, Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2024, compreendendo o orçamento fiscal referente aos poderes legislativo e executivo do município. Artigo 2º. A receita orçamentária total estimada no orçamento fiscal é de R$ 66.325.000, conforme os quadros anexos integrantes desta lei, sendo especificadas por categorias e fonte de recursos. Artigo 3º. A despesa orçamentária total fixada no orçamento fiscal é de R$ 66.325.000, conforme os quadros anexos e integrantes desta lei, sendo especificadas por funções de governo e por órgãos de unidades orçamentárias, respectivamente. Artigo 4º. Fica o Poder Executivo autorizado a 1. Abrir créditos adicionais suplementares, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei Federal nº 4.320, de 1964, até o valor correspondente de 30%, do total fixado no orçamento do município e em seus créditos adicionais, criando, quando for o caso, novas naturezas de pedidos. 2. Realizar operações de crédito, inclusive por antecipação de receita orçamentária, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário e financeiro do município, observados os preceitos legais aplicáveis à matéria. 3. Utilizar a reserva de contingência destinada ao atendimento de passivos contingentes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos e demais créditos adicionais, conforme estabelecido na Lei de Diretriz Orçamentária para 2024. Parágrafo 1º. Ficam excluídas do limite estabelecido no inciso 1 os créditos adicionais suplementares realizados por superávit financeiro, apurado no balanço patrimonial do exercício 2023 e o excesso de arrecadação apurado durante o exercício 2024, podendo ser utilizado até o limite correspondente da sua apuração e efetivação. Artigo 5º. Integram a presente lei os seguintes anexos: receita orçamentária por categoria de fonte, despesas orçamentárias por função do governo, despesa orçamentária por órgãos e unidades orçamentárias, resumo das receitas e despesas por órgãos. Artigo 6º. Acompanharão a presente lei os anexos exigidos pela legislação vigente. Artigo 7º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito, 29 de setembro de 2023, Silva Antônio Félix, Prefeito Municipal. Mensagem ao projeto de lei orçamentário de 2024. Senhor Presidente, com os cordiais cumprimentos, temos a satisfação de encaminhar a esse Poder Legislativo o projeto de lei orçamentário que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício 2024. Na elaboração da presente proposta foram observadas todas as disposições legais pertinentes, com especial destaque para as normas constitucionais a respeito da matéria. Ainda, os ditames da Lei Complementar Federal número 101 de 2000, conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal, e Lei Federal número 4.320 de 1964, que dispõe sobre as normas gerais para a elaboração do orçamento, observando-se mais as disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias do município. Conforme determina o artigo 165 da Carta Magna, o orçamento das entidades da administração, direta e indireta, está inserido no contexto do orçamento global do município, para fins de evidenciação e consolidação orçamentária e obediência aos princípios de universalidade e unidade orçamentária. O conteúdo do presente projeto, todo ele calcado em dados objetivos,
e parâmetros reais foi elaborado de forma a assegurar o equilíbrio orçamentário e viabilizar economicamente o município, para permitir uma melhora. Análise dos valores e dos objetivos traçados por esta proposta, apensamos os saldos da dívida flutuante e consolidada do município. Dessa forma, esperamos que essa edilidade, reconhecendo que o presente projeto se mostra extremamente essencial para a consecução dos objetivos traçados pela administração municipal, proceda à sua aprovação na exata forma como proposto. Na oportunidade, conhecedores que somos do discernimento e do comprometimento dos nobres vereadores desta casa para com a causa pública. E manifestamos nossos agradecimentos e no ensejo externamos nossos respeito e consideração aos membros do Poder Legislativo. Atenciosamente, Bueno Brandão, 29 de setembro de 2023, Silvio Antônio Félix, prefeito municipal. Em discussão, em primeiro turno, o projeto de lei número 086/2023. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei? Não havendo quem queira falar sobre o projeto de lei número 086/2023, está encerrada a discussão. Em votação, em primeiro turno, o projeto de lei número 086/2023. Como votam os vereadores? Antônio Francisco Leodoro. Sim. Aristeu Brolesi Filho. Sim. Joaquim de Assis dos Santos. Sim. Suelene Almeida. Sim. O projeto de lei número 086/2023 foi aprovado em primeiro turno por unanimidade. Leitura pelo secretário do projeto de lei número 085/2023. De iniciativa do Executivo Municipal, o presente projeto tem por objetivo autorizar realocação de crédito orçamentário e alteração da fonte de recursos para o exercício financeiro de 2024. Projeto de lei 085 de setembro de 2023. Autoriza a realocação de créditos orçamentários e a alteração de fonte de recursos para o exercício financeiro de 2024. A Câmara Municipal de Bueno Brandão, Estado de Minas Gerais, aprova o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado mediante ato normativo 1. Remanejar, realocando total ou parcialmente, as cotações orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária do Exercício Financeiro de 2024, em seus créditos adicionais e ainda em decorrência de extinção, transformação, incorporação ou desmembramento de unidades orçamentárias e entidades da administração direta e indireta, bem como alterações de suas competências ou atribuições. 2. Transpor, realocando total ou parcialmente as dotações orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária do Exercício Financeiro de 2024 e em seus créditos adicionais em decorrência das mudanças de prioridades de gastos durante a execução, no âmbito dos programas de trabalho dentro do mesmo órgão. 3. Transferir, realocando total ou parcialmente as dotações orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária do Exercício Financeiro de 2024 em seus créditos adicionais em decorrência das mudanças de prioridades de gastos durante a execução, de uma categoria de programação para outra, dentro do mesmo órgão e do mesmo programa de trabalho. Parágrafo 1º. As categorias de programação aprovadas na Lei Orçamentária de 2024 e em seus créditos adicionais poderão ser modificadas por meio de decreto para atender às necessidades da execução deste que verifica a inviabilidade técnica, operacional ou econômica da execução do crédito, criando, quando necessário, novas naturezas de despesas. Parágrafo 2º. Considera-se órgão, para fins desta lei, a classificação institucional, órgão, unidade e subunidade. Parágrafo 3º. O limite para a utilização de cada realocação orçamentária de que trata o artigo, inciso 1, 2 e 3, será o mesmo usado para a abertura de créditos adicionais, aprovado na Lei Orçamentária Municipal para o exercício de 2024. Artigo 3º. Fica o Executivo
mediante decreto autorizado a alterar a fonte do recurso, consignado no Orçamento Municipal de 2024, para fins de adequação do saldo orçamentário por destinação de recursos dentro da mesma categoria de programação. Artigo 4º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito, 29 de setembro de 2023, Silvio Antônio Félix, Prefeito Municipal. A justificativa. Esse projeto de lei vem fundamentar o artigo 167, inciso 5º, da Constituição Federal de 88. Desde que a Constituição Federal passou a vigorar, o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais não tem se pronunciado sobre a utilização dos recursos de realocação orçamentária. Considerando a necessidade de adequar e conceituar a diferenciação entre créditos adicionais e realocação orçamentária, temos então o estudo através da consulta emitida pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, de número 958.027. Na consulta, fica clara a necessidade do município se adequar a essa regulamentação e passar a movimentar o orçamento de forma orientada pela consulta acima, dentro dos conceitos e fundamentações legais. O município já tem autorização expressa no artigo 47 da LDO de 2023 para a realização das realocações orçamentárias, mas sempre houve a discussão de qual seria o instrumento legal para a devida autorização. Sendo assim, e para que o município tenha mais transparência nos atos administrativos, pede-se que o projeto de lei seja aprovado para darmos sequência na execução orçamentária de forma clara e objetiva da política pública municipal. É, pois, com imensa satisfação, que encaminha o presente projeto de lei aos cuidados da Ilustre Câmara Municipal, para que dela conheça em regime de urgência e, afinal, aprove-na como medida de legalidade. Atenciosamente, Silvio Antônio Félix, Prefeito Municipal. Em discussão em primeiro turno, o projeto de lei número 085/2023. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei? Não. Não havendo quem queira falar sobre o projeto de lei número 085/2023, está encerrada a discussão. Em votação em primeiro turno, o projeto de lei número 085/2023. Como votam os vereadores? Antônio Francisco Eliodoro. Sim. Aristeu Brolesi Filho. Sim. Joaquim de Assis dos Santos. Sim. Suelene Almeida. Sim. O projeto de lei número 085/2023 foi aprovado em primeiro turno por unanimidade. Leitura pelo secretário do projeto de lei número 103 de 2023. Projeto de lei de autoria do prefeito municipal visa regulamentar diretrizes do programa de atendimento habitacional do poder público Pró Moradia no âmbito do município de Bueno Brandão. Projeto de lei número 103 de 2023. Dispõe sobre a participação do município de Bueno Brandão no programa de atendimento habitacional através do poder público Pró Moradia. A Câmara Municipal de Bueno Brandão, Minas Gerais, aprova o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica o município de Bueno Brandão, através do Executivo Municipal e seus órgãos, autorizado a participar do programa de atendimento habitacional através do poder público Pró Moradia, operado com recurso do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, FGTS, por intermédio de contrato de financiamento celebrado com a Caixa Econômica Federal, na qualidade de agente operador, considerando os termos desta lei e da Instrução Normativa número 1, de 20 de janeiro de 2022, do Ministério do Desenvolvimento Regional e suas alterações. Parágrafo único. A modalidade a ser adotada para a execução do programa pelo município será a de produção de conjuntos habitacionais, cujo objetivo é a execução de obras e serviços que resultem em unidades habitacionais inseridas em parcelas legalmente definidas de uma área e dotadas de padrões mínimos de habitabilidade, salubridade e segurança, definidos pelas posturas municipais. Artigo 2º. Fica o município de Bueno Brandão autorizado a doar ou outorgar concessão de direito real de uso diretamente para as famílias,
beneficiadas que comprovadamente se enquadrem nos requisitos definidos pelo programa Pro Moradia ou por outro programa habitacional que vier a substituí-lo. Os lotes oriundos da matrícula número 8.623, bem como, se for o caso, as unidades habitacionais construídas no imóvel, localizado na rua Cruz de Cedo, sem número, no loteamento Vem Morar Melhor. Parágrafo 1º. Fica o município de Bueno Brandão autorizado também a realizar toda a infraestrutura necessária para a realização do empreendimento, podendo ser executada diretamente ou indiretamente. Parágrafo 2º. Fica declarado o empreendimento como de interesse social, atendendo ao princípio da supremacia do interesse público, dispensando-se os procedimentos licitatórios para a doação ou concessão de direito real de uso ora autorizado. Parágrafo 3º. Havendo uso parcial da área do imóvel descrito no caput desse artigo, para a implementação das habitações oriundas do Promoradia, a área remanescente poderá ser destinada ao atendimento de outro programa habitacional adotado pelo município de Bueno Brandão. Parágrafo 4º. A quantidade de lotes, características, especificações e beneficiários individualizados do Promoradia, bem como de outros programas que fizer parte do município de Bueno Brandão, serão discriminadas em ato do prefeito municipal, atendidos os requisitos legais. Artigo 3º. Caso as famílias beneficiadas não utilizem os imóveis doados ou beneficiados com autorização de direito real de uso no prazo de 30 dias, contados da efetiva transferência dos bens, prorrogável por mais 30 dias, justificadamente e a critério do executivo, esses reverterão ao patrimônio do município mediante simples aviso no prazo de 30 dias. Parágrafo único. Entende-se por utilizados os imóveis quando a moradia for devidamente entregues aos beneficiários do programa Por Moradia, após todas as etapas concluídas, liberadas para habitação definitiva e houver sua ocupação. Artigo 4º. Constitui requisitos necessários, essenciais, impreteríveis e cumulativos para que o interessado possa se habilitar à participação do programa Pro Moradia, sem prejuízo de outros requisitos previstos na regulamentação pertinente do governo federal ou pela Caixa Econômica Federal. 1. Deve ter encargo de família. 2. Residir há mais de 4 anos no município de Bueno Brandão. 3. Não ser proprietário ou possuir a qualquer título, inclusive financiado, bem imóvel, e nem ser permissionário de uso de bens imóveis do município de Bueno Brandão ou em qualquer unidade da federação. 4. Comprovar renda familiar não superior a R$ 2.400, a ser verificada no momento da seleção dos beneficiários. 5. Não ter recebido nos últimos 10 anos benefícios similares oriundos de subvenções econômicas concedidas com o Orçamento Geral da União e com recursos do FAR, do FDS ou de descontos habitacionais concedidos com recursos do FGTF, executados em subvenções ou em descontos destinados à aquisição de material de construção ou crédito instalação, disponibilizado pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA. 6. Não ter sido beneficiado com imóveis em nenhum dos programas habitacionais já promovidos pelo município de Bueno Brandão, como, por exemplo, nos loteamentos Brigagão 1, 2, bem como não ter adquirido imóvel na Coab, Minas Gerais, Bueno Brandão, Minas Gerais, em imóvel doado pelo município de Bueno Brandão. Parágrafo 1º. Para efeito desta lei, entende-se que, como encargo de família, aquelas famílias constituídas com pelo menos um filho ou unidependente na forma da lei. Parágrafo 2º. Para a verificação do enquadramento dos beneficiários aos requisitos estabelecidos pelo Promoradia, devem ser apresentados no mínimo os seguintes documentos, sem prejuízo de outros que forem julgados necessários pela Caixa Econômica Federal. 1. Certidão negativa de imóveis que ateste a inexistência de qualquer casa, apartamento, lote ou parte ideal em um nome da interessado ou outro membro da família. 2. Declaração que ateste que o interessado e os componentes da família não possuem nenhum financiamento em seu nome.
3. Documentos pessoais de todos os componentes da família. 4. Certidão de casamento ou de união estável. 5. Título de eleitor e comprovante de regularidade eleitoral. 6. Comprovante de renda. 7. Declaração de imposto de renda ou de isento. 8. Comprovação de um cadastro único do município de Bueno Brandão. Parágrafo 3º. Na hipótese do beneficiário residir em imóvel alugado, deverá, juntamente com a apresentação dos documentos elencados acima, também apresentar contrato de aluguel devidamente formalizado e que comprove a realização jurídica estabelecida. Parágrafo 4º. O disposto no parágrafo anterior se aplica à hipótese de cessão, hipótese em que deverá ser apresentada a declaração do proprietário que comprove essa condição. Artigo 5º. Para a seleção dos beneficiários do programa Pro Moradia, terão prioridade os beneficiários que obtiverem a maior pontuação, observando-se os seguintes critérios. Critério para hierarquização e os pontos. Renda per capita igual ou inferior a meio salário mínimo, 5 pontos. Renda per capita superior a meio salário mínimo e igual ou inferior a um salário mínimo, 3 pontos. Renda per capita superior a um salário mínimo e igual ou inferior a R$ 2.400, 1 ponto. Grupo familiar chefiado por mulheres, 5 pontos. Grupo familiar que tenha em sua composição crianças menores de 6 anos, 5 pontos por criança. Grupo familiar que tenha em sua composição crianças menores de 6 anos, 3 pontos por criança. Grupo familiar que tenha em sua composição adolescentes, 1 ponto por adolescente. Grupo familiar que tenha em sua composição pessoa idosa independente, mediante envio de laudo médico, 5 pontos por pessoa idosa. Grupo familiar que tenha em sua composição pessoa idosa autônoma, que não seja referência familiar ou responsável pela família, visto a reserva de vagas, 3 pontos por pessoas idosas. Grupo familiar que tenha em sua composição pessoa com deficiência, mediante envio de laudo médico, 2 pontos por pessoa com deficiência. Grupo familiar que tenha em sua composição pessoa com doença crônica, incapacidade para o trabalho comprovada por laudo médico, 3 pontos por pessoa com doença crônica incapacitante. Residir em imóvel alugado, 3 pontos. Residir em imóvel compartilhado com habitação familiar, mediante verificação técnica e declaração datada e assinada, 3 pontos. Residir em imóvel ou área de risco, interditada pela Defesa Civil, mediante apresentação de laudo técnico emitido pela Defesa Civil, 5 pontos. Estar em acompanhamento e ou atendimento pela política pública de assistência social do município, com emissão de relatório técnico do profissional responsável, 3 pontos. Parágrafo 1º. Caso o número de interessados classificados ultrapasse o número de imóveis disponíveis e ocorra empate mesmo após a aplicação dos critérios para a hierarquização, será realizado sorteio em local público, mediante ampla divulgação, antecipadamente para o desempate. Parágrafo 2º. Considerando o disposto do inciso 1, artigo 38 da Lei nº 10.741 de 2003, que dispõe sobre o Estatuto do Idoso, haverá reserva de 3% das unidades residenciais para atendimento aos idosos, que seja referência familiar responsável pela família, bem como reserva de 3% das unidades residenciais para atendimento a pessoas com deficiência ou o seu responsável, conforme disposto no inciso 1 do artigo 32 da Lei nº 13.146 de 2015, que dispõe sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Artigo 6º. É vedado o atendimento com unidade habitacional de beneficiários final que, 1. Seja titular de contrato de financiamento obtido com recurso do FGTS ou em condições equivalentes ao Sistema Financeiro de Habitação, SFH, em qualquer parte do país. 2. Seja proprietário, promitente, comprador ou titular de direito de aquisição, arrendamento ou uso de imóvel residencial regular,
com padrão mínimo de edificação e habitabilidade, definido pelas outras posturas do município. E dotado de infraestrutura mínima, água, esgoto e energia em qualquer parte do país. Ou, 3, tenha recebido nos últimos 10 anos benefícios similares oriundos de subvenções econômicas concedidas com o Orçamento Geral da União e com recurso do FAR, do FDS, ou descontos habitacionais concedidos com recurso do FGTS, excetuados as subvenções ou descontos destinados à aquisição de material de construção ou crédito de instalação, disponibilizado pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, na forma prevista em regulamento. 4. Tenha sido beneficiado com imóveis em algum dos programas habitacionais já promovidos pelo município de Bueno Brandão, como, por exemplo, nos loteamentos Brigagão 1 e 2, bem como ter adquirido o imóvel da Coab, em imóvel doado pelo município de Bueno Brandão. Parágrafo 1º. O disposto no caput deste artigo, observada a legislação específica relativa à fonte de recursos, não se aplica à família que se enquadre em uma ou mais das seguintes hipóteses. 1. Tenha tido propriedade de imóvel residencial de que se tenha desfeito por força de decisão judicial há pelo menos 5 anos. 2. Tenha tido propriedade em comum de imóvel residencial desde que ele se tenha desfeito em favor do coadquirente há pelo menos 5 anos. 3. Tenha propriedade de imóvel residencial havida por herança ou doação em condomínio, desde que a fração seja até 40%, observada a regulamentação específica da fonte de recursos que tenha financiado o imóvel. 4. Tenha propriedade na parte do imóvel residencial em fração não superior a 40%. 5. Tenha tido propriedade anterior em nome do cônjuge ou do companheiro do titular da inscrição de imóvel residencial, no qual se tenha desfeito antes da união do casal por meio de instrumento de alienação devidamente registrado no cartório competente. 5. Tenha na sua propriedade de imóvel residencial gravado com cláusula de usufruto vitalício e tenha renunciado a esse usufruto. Parágrafo 2º. Para fins de atendimento ao disposto deste artigo, os beneficiários finais deverão entregar declaração assinada, firmada sob as penas da lei, de que atendem aos dispostos no inciso 1, 2, 3 e 4 do artigo 6º. Parágrafo 3º. No caso de famílias que perderam seu único imóvel devido à situação de emergência ou estado de calamidade pública, é reconhecido pela União, a renda familiar não poderá ser superior ao limite de renda estabelecido na resolução número 469, de 8 de março de 2005, do Conselho Curador do FGTS. Artigo 7º. Antes da entrega da unidade habitacional, de posse da relação dos beneficiários finais selecionados, o agente financeiro consultará o CAD único e o CAD multi, a fim de verificar, respectivamente, a faixa de renda da família beneficiada e registro de financiamentos de imóveis obtidos, que caracterize situações restritivas à concessão do benefício pretendido, informando ao proponente mutuário as restrições detectadas. Parágrafo único. Considera-se agente financeiro a instituição que se enquadra no artigo 1, artigo 1º da Resolução número 1980, de 30 de abril de 1993, do Conselho Monetário Nacional, CMN, as suas alterações e aditamentos, respeitadas as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Curador do FGTS para cada programa de aplicação. Artigo 8º. Após a conclusão de todos os procedimentos inerentes à construção dos conjuntos habitacionais e seleção dos beneficiários finais, esses, assim que receberem a chave da moradia, ficarão responsáveis por uma contribuição mensal pelo período de 60 meses, nos seguintes valores, a título de participação financeira para a aquisição de sua propriedade, conforme disposto do item 5, do item T5 e T5.1 da Instrução Normativa número 1, de 20 de janeiro de 2022, do Ministério do Desenvolvimento Regional. A renda bruta familiar mensal até R$ 1.320.
A prestação mensal será de 10% da renda familiar, observada parcela mínima de R$ 80. Renda bruta familiar mensal de R$ 1.320,01 a R$ 2.400. A prestação mensal será de 15% da renda familiar, subtraindo-se R$ 66 do valor apurado. Parágrafo 1º. O pagamento ocorrerá exclusivamente mediante a emissão de boleto bancário pela Prefeitura de Bueno Brandão, sendo responsabilidade do beneficiário a sua retirada e pagamento no prazo definido do documento. Parágrafo 2º. Em caso de impontualidade do pagamento a partir de 30 dias do vencimento da prestação, incidirão juros moratórios e a razão de 1% ao mês sobre a quantia a ser paga. Artigo 9º. Constitui obrigações das famílias atendidas como beneficiário do Programa Pro Moradia, além de outras estabelecidas nesta lei e na legislação pertinente à matéria. 1. Fornecer dados cadastrais e socioeconômicos. 2. Atender tempestivamente às demandas do proponente mutuário, ou que tange a apresentação de documento e comparecimento necessário à execução das ações de regularização fundiária, do trabalho social e dos demais componentes da intervenção. 3. Apropriar-se corretamente dos bens e serviços colocados à sua disposição. 4. Promover os registros pertinentes da propriedade junto ao cartório de registro de imóveis, arcando com os custos inerentes da solicitação. Parágrafo único. A doação ou concessão do direito real de uso realizada pelo município de Bueno Brandão às famílias beneficiadas pelo Pro Moradia será isenta do imposto sobre transmissão causa-morte e doação ITCD, conforme artigo 6º, parágrafo 2º, letra B, do decreto número 43.981, de 3 de março de 2005, que regulamenta o referido imposto no Estado de Minas Gerais. Artigo 10. Deverá ser outorgada concessão de direito real de uso de imóveis, previsto no artigo 2º, aos beneficiários do Programa Pro Moradia, pelo prazo de 60 meses, sendo que após esse período poderá ser outorgada escritura de doação com encargo. Parágrafo único. É condição para a outorga da escritura de doação a quitação total de todas as parcelas da contribuição prevista no artigo 8º da presente lei. Artigo 11. Os imóveis objeto da doação ou concessão de direito real de uso prevista nessa lei serão gravados com cláusulas de inalienabilidade e impenhorabilidade pelo prazo mínimo de 15 anos, a contar da data de outorga da escritura definitiva de doação ou de concessão de direito real de uso, obrigando os herdeiros e os sucessores. Artigo 12. Os imóveis objeto da doação ou concessão de direito real de uso de que trata essa lei terão destinação exclusivamente residencial, ou seja, de moradia do beneficiário e sua família, não podendo ser neles instalada qualquer atividade comercial ou industrial, ou realizada a locação a terceiro, sob pena de reversão da doação ou da concessão de direito real de uso. Artigo 13. Conforme inciso 13 do artigo 10 da portaria MCID, número 724, de 15 de junho de 2023, fica assegurado aos beneficiários do programa previsto nesse artigo, no artigo 1º da presente lei, isenção permanente e incondicionada enquanto perdurem as obrigações contratuais do beneficiário, dos tributos de competência do município que tenha como fato gerador a transferência das moradias ofertada pelo programa, retroagindo seus efeitos à contratação do empreendimento habitacional. Artigo 14. As despesas decorrentes da execução dessa lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias. Artigo 15. Essa lei revoga as disposições em contrário, em especial a lei número 2.677, de 8 de novembro de 2023, e entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito, setembro de 2023. Novembro de 2023. Silvio Antônio Félix, prefeito de Bueno Brandão. Justificativa.
tem a presente proposição o intuito de revogar a Lei nº 2.677, de 8 de novembro de 2023, que regulamentou as diretrizes do Programa de Atendimento Habitacional através do Poder Público Pro Moradia no município de Bueno Brandão, para promulgar nova lei, conforme a presente proposição, que atenda melhor os interesses públicos. Veja que a referida lei não deixou claro os critérios que serão utilizados para selecionar os beneficiários do programa, podendo gerar dúvidas. Também foi prevista a contribuição financeira por parte dos beneficiários de apenas R$ 200. Quando em programas como o Minha Casa Minha Vida, o governo federal cobra um valor com base na renda aferida no ato de enquadramento da família, o que é mais justo. E ainda não foi prevista a isenção de ITBI, conforme determina a portaria MCID, número 724, de 15 de junho de 2023. Assim, faz-se necessária alterações na retrocitada lei para que ela possa melhor atender ao interesse público. Diante de todo exposto, é com satisfação que encaminho o presente projeto de lei aos cuidados dessa ilustre Câmara Municipal para que dela conheça e, ao final, aprove-na em regime de urgência. Atenciosamente, Silvio Antônio Félix, prefeito municipal. Em discussão, em primeiro turno, o projeto de lei número 103 de 2023. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei? Com a palavra, o vereador Joaquim de Assis dos Santos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos nobres colegas, aos senhores presentes aqui no nosso plenário, aos funcionários da casa e àqueles que nos assistem pelas redes sociais. Eu queria parabenizar primeiro o prefeito Silvio e depois o departamento jurídico, que nós revogamos a lei que nós votamos outro dia aqui, conforme a justificativa, e parabenizar pela colocação nesse projeto, que ele não contemplava no projeto, senhores vereadores, senhores presentes aqui, a forma de pagamento, os valores, as porcentagens e também a forma que cada contribuinte ou cada pessoa interessada vai ter uma somatória de pontos. Então, é muito importante, porque, com certeza, as inscrições vão ser muito grandes. A necessidade do nosso município, do estado de Minas Gerais, o déficit de moradia é imenso. Então, aqui é com muito prazer que a gente vota esse projeto em regime de urgência, mais uma vez, e sendo adequado nele forma de pagamento e pontuação para que o sorteado, o escolhido lá no dia, venha até a sua moradia. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Suelene Almeida. Em primeiro lugar, gostaria de dar os parabéns ao prefeito, né, e toda a sua equipe, pelo projeto de grande relevância para o nosso município, que é um sonho, né, de muitas famílias que pagam aluguel saírem do aluguel. Então, dou os parabéns mesmo pelo grande projeto, sou favorável, né, por essas famílias, né, que vai ser uma grande avaliação, né, pelo cadastro único, essa contagem de ponto, né. Então, eu espero que seja justo com todos, né, que realmente, né, merecem para sair desse aluguel, porque realmente, Bueno Brandão, em matéria de aluguel, a gente sabe que é muito triste, né, que não são todos que ganham o suficiente para pagar um aluguel tão alto como tem em Bueno Brandão, né. Parabéns ao prefeito pelo projeto. Com a palavra, o vereador Aristeu Brolesi Filho. Boa noite, senhor presidente. A quem cumprimento os senhores vereadores, público aqui presente. Sejam sempre todos bem-vindos aqui na nossa casa. A casa é do povo, é da nossa população. Boa noite ao público que nos acompanha pela página da Câmara. Meu boa noite aos funcionários dessa casa. Eu sempre falo que a administração pública ela tem que fazer políticas eficientes para a população, para o desenvolvimento do nosso município. E com grande alegria vou votar nesse projeto, o 103, que vai ajudar a trazer mais qualidade de vida para a nossa população, realizar um sonho de ter a sua casa própria, trazer mais dignidade. Então, meu parabéns ao prefeito, ao vice-prefeito
e atual administração. E meus parabéns aos vereadores também por abraçar esse projeto de extrema importância para o nosso município. Meu boa noite a todos. Só isso, presidente. Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 103 de 2023, está encerrada a discussão. Em votação, em primeiro turno, o projeto de lei número 103 de 2023. Como votam os vereadores? Antônio Francisco Eliodoro. Sim. Aristeu Brolesi Filho. Com certeza, sim. Joaquim de Assis dos Santos. Sim. Suelene Almeida. Sim. O projeto de lei número 103 de 2023 foi aprovado em primeiro turno por unanimidade. Leitura pelo secretário do projeto de lei número 104 de 2023. De iniciativa do senhor prefeito municipal, o presente projeto tem por objetivo alterar PPA e abre no orçamento vigente crédito adicional especial. 104? Nossa, tirou? Ah, sim. Já é o incremento. O projeto de lei número 104 de 2023 foi retirado da pauta de hoje pela quantidade de vereadores presentes. Leitura pelo secretário do requerimento número 59 de 2023, do vereador Cláudio Aparecido Borba. Requerimento número 059 de 2023. O vereador signatário dessa requer que, após tramitação regimental, sejam disponibilizada uma diária no valor de R$ 600 para a participação na cerimônia do programa de reconhecimento das escolas participantes do programa Jovens Mineiros Sustentáveis, no dia 12 de dezembro, às 14 horas, em Belo Horizonte. Plenário vereador Jorge Borges de Paula, 22 de novembro de 2023, vereador Cláudio Aparecido Borba, vereador da 19ª Legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão. Em votação em turno único, o requerimento número 059/2023. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Leitura pelo secretário do requerimento número 060/2023, do vereador Aristeu Brolesi Filho. Requerimento número 060/2023. Senhor presidente. Requerimento número 060/2023. Senhor presidente. Mais. 61. 61. Mas é que foi vereador e teu nome. A vereador é 61, né? É o 60. 60. Mudou, alterou. O vereador signatário desta requer que, após tramitação regimental, seja disponibilizada uma diária no valor de R$ 600 para a participação da cerimônia Programa de Reconhecimento das Escolas Participantes do Programa Jovens Mineiros Sustentáveis, no dia 12 de dezembro de 2023, às 14 horas, em Belo Horizonte. Plenário vereador Jorge Borges de Paula, 22 de novembro de 2023. Aristeu Brolesi Filho, vereador da 19ª Legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão. Votação em turno único, o requerimento número 060/2023. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Leitura pelo secretário do requerimento número 061 de 2023, do vereador Cláudio Aparecido Borba. Requerimento número... É o 61, né? 061 de 2023. Senhor presidente, o vereador signatário desta requer que, após tramitação regimental, seja disponibilizada uma diária no valor de R$ 700, mais o valor estimado em R$ 2.000 para deslocamento em veículo aéreo e terrestre, táxi, saída dia 13 de dezembro às 8h20, em Belo Horizonte, data de retorno dia 13 de dezembro às 20h30.
para participar da reunião com o mestre em Direito Constitucional, Roberto Carlos Martins Pontes, pelo Instituto Brasiliense de Direito Público, IDP, especialista em Direito Eleitoral, pelo Centro Universitário de Brasília, Uniceub, atuou como auditor federal de controle externo do Tribunal de Contas da União, TCU, e desde 2006 é consultor legislativo da Câmara dos Deputados, na área de Direito Constitucional, Administrativo e Eleitoral. Professor do Instituto Brasiliense de Direito Público, IDP. Plenário, vereador Jorge Borges de Paula, 6 de novembro de 2023. Cláudio Aparecido Borba, vereador da 19ª Legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão, Minas Gerais. Em votação em turno único, o requerimento número 061/2023. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Informo aos senhores vereadores que, tendo em vista o disposto no artigo 234 do Regimento Interno, o projeto de lei número 100 de 2023, ora aprovado em segundo turno, será apreciado também em redação final nesta mesma reunião. Suspendo os trabalhos por 10 minutos, a fim de que a Comissão de Legislação, Justiça e Redação apresente o parecer de redação final do projeto de lei número 0100/2023. Os senhores dispensam os 10 minutos? Sim. Reabertos os trabalhos. Como já foi apresentado, a presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação apresentou o parecer de redação final do projeto de lei número 100 de 2023. Leitura pelo secretário do parecer de redação final do projeto de lei número 100 de 2023. Senhores, dispensam a leitura? Sim. Em discussão, parecer de redação final do projeto de lei número 100 de 2023. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse parecer? Não havendo quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de lei número 100 de 2023, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer de redação final do projeto de lei número 100 de 2023. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais matéria a ser apreciada na segunda parte da reunião, passamos agora ao grande expediente. E concedo o uso da palavra ao senhor Rafael Tenório Ribeiro. Boa noite a todos, excelentíssimos senhores. Bate nele. Liga ele. Testando. Boa noite a todos, excelentíssimos vereadores, excelentíssimo senhor presidente. Agradeço a esse espaço concedido aqui ao Conselho Municipal de Turismo. Assumimos o Conselho de Turismo no dia 24 do 10, numa eleição que aconteceu nessa casa, e viemos aqui alinhar com a Câmara de Vereadores alguns assuntos que nós achamos importantes para ter mais serenidade nos nossos trabalhos. É um pequeno texto, coisa rápida, que eu vou ler para vocês. O Conselho Municipal de Turismo, CONTUR-BB, Conselho Normativo, Deliberativo e Consultivo, no uso das suas atribuições, é aqui representado por mim, presidente eleito no dia 24 de 10 de 2023, vem se apresentar a fim de estreitar laços com a Casa Legislativa do município e apresentar seus pilares de trabalho para o biênio 2023-2025. O trabalho do Conselho junto à Setur Bueno Brandão já se estende ao longo de mais de uma década, através de grande colaboração do trade turístico. Tal conselho já pautou em suas reuniões temas importantes para o desenvolvimento da nossa cidade, tais como estratégias de marketing, realização de eventos, obras públicas, entre outros. A apresentação, nesse caso, se faz importante uma vez que a Câmara, Conselho e Secretaria de Turismo
alinhados a um único objetivo, otimizam as chances de sucesso nos futuros projetos de turismo na nossa cidade. Nosso conselho é integrado pela diversidade de empresários do trade turístico e comércio da cidade de Bueno Brandão. A realidade diversa que compõe as discussões nas nossas reuniões tem um único propósito: nortear a Setur para melhor desenvolver essa atividade econômica, que tem se demonstrado tão importante para a nossa cidade. É de nosso entendimento o quanto a legislação é importante para um desenvolvimento organizado, pautado em ética, ações sociais e transparência. Colocamos nosso conselho à disposição da Casa Legislativa do nosso município, para que ele possa, quando necessário, ser também palco das discussões que nos direcionam para o pleno desenvolvimento. Nosso conselho definiu 3 pilares importantes como foco para o trabalho nesse biênio, sendo eles: qualificação da mão de obra local, aprimoramento dos eventos municipais, incentivo ao empreendedorismo. Todos eles sempre seguindo as diretrizes já propostas no Plano Municipal de Desenvolvimento Turístico, PMDT, desenvolvido pela Setur e Contur no corrente ano. Segue a listagem dos membros do Conselho e suas respectivas cadeiras. A cadeira Secretário de Turismo, indicada pelo Prefeito, Douglas Coutre, suplente, Beatriz Oliveira. Cadeira da Secretaria de Obras, indicada também pelo Prefeito, João V. Domingues e Ian G. Ribeiro Brandão, como suplente. Comércio e Indústria, eleitos no dia 24/10, Julián Moreno como efetivo e suplente Valmor dos Santos. Cadeira de Agentes de Viagens, também eleito no dia 24/10, Lucas Boyer M. da Silva e Vera Campanier como suplente. Meio de Hospedagens, também da eleição do dia 24, efetivo Sara Ferreira da Luz, suplente Thales Coutinho Januário. Setor de Serviços, Mariana Alves de Oliveira, suplente Viviane Reis e Silva. Setor de Artesãos, Joana Benedita Tesoto Domingos, Ana Olívia Pereira como suplente. Alimentos e Bebidas, Félix Januário Júnior e Jonas Félix como suplente. Atrativos, Rafael Tenório Ribeiro como efetivo e suplente Roberto Carlos Mendes. Para a comunicação com o Conselho, o Contur BB criou os seguintes canais, que ficam à disposição dos senhores vereadores. O e-mail, conturt@gmail.com, os telefones da Secretaria de Turismo, que estão aí descritos, e eu já os convido para a participação nas nossas reuniões, que são todas as segundas-feiras, segundas, terça-feira do mês, sempre às 18h30. Nós temos uma regra rígida quanto às nossas reuniões, que elas duram no máximo 1h30, que a gente considera que é o tempo produtivo para que a gente consiga deliberar sobre os assuntos, uma vez que o Conselho Municipal de Turismo não é um cargo remunerado. Então, todos que vão lá, a gente considera que tem que ter um tempo para que seja confortável para todos. Todos vocês serão muito bem-vindos nas nossas reuniões, aceitamos as pautas, e um dos motivos que a gente resolveu fazer esse estreitamento de laço, que eu acho que é pela primeira vez que é feito esse estreitamento de laço do Conselho com a Câmara de Vereadores, é justamente para que vocês entendam esses pilares que a gente quer trabalhar. Nós estamos sempre ouvindo na nossa população, principalmente do trade turístico, dos empresários, o quanto a mão de obra é dificultosa aqui em Bueno Brandão. E hoje a gente sabe que existem muitas maneiras de você aculturar a questão de trabalho com turismo, trabalho em finais de semana, e a legislação, eu acredito que é uma coisa que pode nos ajudar muito em alguns sentidos. Embora muitas dessas legislações sejam federais, eu acredito que se nós tivermos uma Câmara de Vereadores pensando junto com a gente como de resolver esse tipo de problema, eu acho que a gente tem chance de obter muito sucesso. A questão dos eventos da cidade também é uma questão que nós queremos olhar com muito carinho. Nós entendemos que os eventos são extremamente importantes para o desenvolvimento turístico da cidade, uma vez que eles agregam atividade ao turista que está hospedado aqui e também agregam atividade cultural ao munícipe que está vivendo na cidade. Então, a gente entende que os eventos também são importantes, mas a gente também entende que os eventos eles não podem acontecer por acontecer. Eles têm que ter um sentido e a gente quer trabalhar isso dentro do Conselho de Turismo. Há muito tempo atrás, a gente desenvolveu um checklist de desenvolvimento de eventos, a gente quer retomar esse checklist
novamente junto com a Setor. E a questão do incentivo ao empreendedorismo. Eu acho que, se vocês me permitem citar um exemplo que teve nesse final de semana, no dia 26, que a gente teve uma visita a um empreendimento turístico aqui na cidade, que abriu a porta para a população. Aquilo é um exemplo de empreendedorismo que a gente tem na cidade. Uma pessoa de fora que vem investir na cidade, acreditando na cidade e cria uma obra que encanta aos olhos de todos. Isso não acontece só com pessoas de fora. Os empresários locais, cidadãos aqui de Bwana Brandão já estão tendo essa consciência que precisam investir. E a gente acredita que o empreendedorismo ele é fundamental. Eu sempre falei, desde a primeira vez que eu assumi a prefeitura, o Conselho de Turismo, que eu acredito que o turismo não é feito pela iniciativa pública. O turismo é feito pela iniciativa privada. Mas ele tem que ser muito bem regulado e apoiado pela iniciativa pública. E eu acho que esse incentivo ao empreendedorismo é uma coisa que nós sempre temos que ter na veia. E vocês, legisladores, eu acho que devem pensar nisso também. Em como vocês podem legislar em função do desenvolvimento turístico de Bwana Brandão. São muitas pautas, são muitos exemplos de cidades que são sucesso, com várias leis simples e que surtem muitos resultados no final, no desenvolvimento pleno do turismo. Só isso, muito obrigado. Então, eu agradeço aqui a presença e as palavras do Rafael, né, o presidente do Contur, e a casa está aberta para quanto mais precisar, se precisar da gente, é só apresentar as propostas e acolher também as ideias. Essa casa vai estar sempre junto com o desenvolvimento do turismo, que fomenta a economia da cidade e melhora a vida de todo mundo. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a reunião.